Olá, engenheiro Gilberto aqui. Então, dimensionamento de uma laje maciça de concreto armado. Já deixei a planilha pronta aqui no Excel para começarmos a utilizar ela. E temos aqui a planta baixa. Temos uma planta baixa com uma laje, que é essa laje que eu vou calcular agora, de 3,5 metros por 5,28, certo? Então, venho aqui no Excel e digito vão menor, certo? Para lajes, sempre considere o vão em X como menor. Se for um vão em Y for menor, apenas inverte as informações e utiliza X sendo menor, certo? Inverte os eixos e mantém vão menor sempre em X. Nesse caso, 3,50 metros, eixo a eixo, certo? Pode ver que a cota aqui está no meio, né, da viga. Vão maior, que é em Y, certo? 5,28 metros. Outra coisa completamente necessária, sobrecarga. Então, qual a sobrecarga em uma laje? Conforme a 6120, que eu estou aberto ela aqui, edifícios residenciais, caso mais comum, em um dormitório, uma sala, copa, cozinha ou banheiro, que para uma laje dessa dimensão aqui, provavelmente é um quarto, uma sala, não vai ser uma despensa, né? Eu não vou fazer uma despensa com 15 metros quadrados. Uma sala, sim. Então, para uma sala, 1,5 kN por metro quadrado aqui, ó, kilonewton unidade, né? Como nós vamos trabalhar em tonelada-força, é basicamente 1,5 dividido por 10, certo? Coloco todas as unidades aqui, né? 0,15, 0,150, vamos colocar direto. Tonelada-força por metro quadrado. E uma carga permanente. A carga permanente, ela é tudo que vai ser aplicado em cima da laje que não é essa sobrecarga. Ou seja, tubulação hidráulica, tubulação elétrica, esgoto também. Nós temos aí o revestimento, pode ser um porcelanato, uma cerâmica, peso também, uma argamassa de nivelamento, nós temos talvez um forro de gesso embaixo, e isso acaba variando a carga, mas podemos utilizar como base 100 kg, certo? 0,1 tonelada-força por metro quadrado. Outra informação necessária, espessura. A espessura da nossa laje, vamos considerar como base, certo? A norma permite até 7. Mínimo de laje, porém 7 apenas para forro. Ela permite 8, porém 8 não passa na acústica. Uma laje de 8 faz muito barulho entre um apartamento e outro. Então, no mínimo de uma laje, 10 centímetros, certo? Padroniza, 10 centímetros já facilita no arquitetônico, é uma medida comum, certo? É arredondado, né? Não fica um valor quebrado. Então, 10 centímetros de espessura. Outra coisa que podemos considerar já é o comprimento. Vou colocar aqui agora, depois eu vou utilizar 2,5 centímetros. Mais uma coisa, eu posso ter o meu FCK. O FCK, vamos trabalhar com o FCK inicial, certo? 20 megapascal. Mínimo, né? Depois posso aumentar isso aqui, se for necessário. E meu FYK? O FYK, que é a resistência do aço, para lajes, ele pode ser o aço CA60. Porque o aço CA60 é um aço só para bitolas mais finas, porém, lajes utilizam ferros finos, não utilizam a barra de 16 em uma laje, a não ser um caso excepcional. 99% dos casos, bitolas menores. Porém, posso considerar o CA50 como base. Depois, se eu quiser dar uma economizada, eu vou para o CA60, que é um pouco mais difícil de encontrar no mercado. No caso, se você for comprar na cidade mesmo, né? Se for encomendada do fornecedor como Gerdau ou Arcelor, pode pedir só o CA60. Mas se eu for comprar na cidade, é um pouquinho mais complicado eu conseguir só o CA60. Então, tenho essas informações bases. Outras coisas que eu posso já colocar dentro dessas informações. Peso próprio, certo? Então, peso próprio da laje é igual a espessura, né? Vezes 0,025, certo? Porque é 2,5 dividido por 100. Posso até colocar 2,5 dividido por 100 para converter de centímetros para metro.
certo? E multiplico por 2,5 para saber por que é a densidade do concreto. O peso próprio, então, 0,250 tonelada da força por metro quadrado. E a carga total é igual a peso próprio mais a sobrecarga mais a carga permanente. Dá para ver aqui que metade do peso que a laje tem que suportar é ela mesma. Por isso que é comum, tão comum assim, lajes nervuradas, porque ela diminui muito o peso total da laje, né? E consequentemente, momento do setor e tudo mais, todas as informações aqui. Outra coisa então, meu OCD, que é a resistência do concreto, né? Base de projeto, dividido pelo coeficiente de segurança do concreto, multiplicado por 0,85, que é uma simplificação que nós utilizamos, e dividido por 100 para converter em tonelada-força por centímetro quadrado, certo? E meu FYD, ou seja, resistência do aço de projeto, que é o FYK, dividido pelo coeficiente de segurança da Gerdau, 1,15, e dividido por 100 para converter para tonelada-força por centímetro quadrado. Então, com essas informações, eu posso começar a dimensionar. Próxima aula, vamos calcular os momentos fletores. Até a próxima! Olá! Então, para a segunda parte do dimensionamento da laje, o que vamos fazer? Vamos pegar as tabelas de Kizern, certo? Então, o que eu vou fazer? Eu venho aqui nas tabelas, que eu deixei linkado também uma planilha aí pronta já com todas as tabelas de Kizern. E aqui eu tenho que encontrar qual planilha que é relacionada a o que eu preciso, certo? Então, o que eu vou fazer? Eu venho aqui no AutoCAD e vejo, essa é a laje que eu quero calcular. Ela está apoiada aqui nessa viga, está apoiada nessa viga, porém aqui ela continua, né? Ela não está sendo apoiada, ela continua até a outra laje. Ou seja, ela termina em cima, embaixo e na direita e continua na esquerda. Sempre que ela continua, eu considero engastado, certo? Como ela está continuando para a esquerda, ela está engastada na esquerda, em uma borda, que é uma das bordas maiores, é uma das bordas de 5,28, certo? Então, o que eu vou fazer agora? Eu venho aqui e acho onde que está escrito engastado em uma borda. Aqui, ó, engastado em uma borda maior, né? Então, já sei que está aqui a minha informação básica. Eu vou pegar todos os dados aqui, certo? E eu também tenho que descobrir meu LY sobre LX para saber qual desses dados eu vou pegar. Então, eu venho aqui só e coloco aqui, né? Venho aqui, seleciono isso aqui e colo, certo? E vou escrever aqui também. Dados da tabela de Kizern, certo? E faço a mesma coisa para calcular o LY sobre LX. Então, primeiro, LY sobre LX, uma fórmula simples, né? Vão maior, o L, vão, né? Vão em Y dividido pelo vão em X, certo? Lembrando, Y sempre ou maior, sempre vai dar um número igual ou maior a 1, certo? No meu caso, 1,5. Está entre 1,5 e 1,55, mas eu posso utilizar 1,5. Por quê? Porque as tabelas são apenas uma aproximação, e na engenharia eu não consigo valor perfeito, eu consigo aproximações, certo? Então, consegui uma aproximação aqui boa para 1,5. De 1,5 para 1,55, a diferença é muito pequena, certo? Então não vai ser um problema eu utilizar 1,5 ao invés de fazer uma interpolação. Venho aqui e colo esses mesmos dados. Então, seleciono aqui, Ctrl C, Ctrl V. Ok. Então, está aqui meus dados base. A primeira informação mais importante que eu tenho agora, por enquanto, é o gama. O que é o gama? É a resistência da laje a deformações, desculpe, nessa configuração atual. Então, o que eu vou fazer? Eu vou aqui e digito. Primeiro, meu módulo de elasticidade, que eu tenho que calcular sempre que eu vou calcular deformações, e é o mesmo
para pilares, vigas, lajes, é uma propriedade do concreto, que é igual a 0,85 vezes 5.600 vezes a raiz quadrada do meu FCK, ou seja, FCK elevado a 0,5, e dividido por 100 para converter de MPa para tonelada-força por centímetro quadrado, certo? Então aqui está meu E. O que é o meu E? É quanto de carga eu tenho que aplicar para dobrar o tamanho do concreto. Como o meu concreto tem uma resistência muito menor do que o módulo de elasticidade, ele vai romper muito antes de dobrar o tamanho, certo? Uma peça, um elástico, por exemplo, uma borracha, ela vai ter uma resistência alta em relação ao E. Ela vai deformar muito até ela realmente fissurar, mas não é o caso do concreto. Ele começa a deformar e já rompe, certo? Então, tem o meu E. Eu posso calcular a inércia da laje, certo? Como calculo a inércia? Mesma fórmula básica. É igual a largura, lembrando que sempre calculamos 1 metro de largura, certo? Então, 1 metro vezes a altura ao cubo, dividido por 12, certo? No meu caso, a inércia me dá em centímetros cúbicos, certo? Para cada metro. Desculpa, centímetros na quarta para cada metro, certo? Então, essa é a inércia da laje. Tendo a inércia, eu posso calcular a flecha. A flecha, qual a fórmula? A fórmula é igual a carga, certo? Mas a carga em cada centímetro, então, dividido por 100, certo? Para dar tonelada força por centímetro metro, né? Porque na laje estou considerando para cada metro a inércia, né? Vezes o vão, né? O vão em centímetros, multiplico por 100, elevado na quarta, certo? Dividido por o meu E, dividido pela minha inércia e dividido pelo meu gama, ok? Então, a minha flecha é de 2,1 centímetros. E vou colocar aqui também flecha máxima. A flecha máxima é o que? É o vão multiplicado por 100, para converter para centímetros, dividido por 250. Ou seja, na prática, eu deveria ter uma flecha máxima de 2,1 e eu tenho 2,07. Essa laje ela não tem rigidez suficiente. Se eu estivesse trabalhando com FCK maior, talvez 30 ou 40, ou 50 seria suficiente e ela deformaria menos. Como eu estou trabalhando com FCK baixo, que é o caso de 20 MPa, eu tenho que aumentar a espessura da laje, por causa do vão de 3,5 metros. Se fosse um vão menor, a espessura de 10 centímetros resolveria. Então, aumentando para 12 centímetros, eu tenho uma flecha admissível inferior a 1,4, ok? A flecha máxima é 1,4. Como eu tenho uma flecha menor que 1,4, a flecha passa, ok? Então, já defini aqui que por eu ter um vão maior que 3 metros, eu tenho que ter uma laje com 12 centímetros, certo? É um padrão meio que geral, claro, tem variações. Você consegue passar um pouquinho desses limites, dependendo da FCK, ou ficar um pouquinho abaixo, dependendo da carga. Porém, em geral, espessura igual o vão sobre 30, certo? Vão menor sobre 30 é a espessura recomendada inicial para uma laje, ok? Então, já vi que eu vou precisar 12 centímetros aqui. Próxima aula, vamos calcular os momentos fletores nessa laje e a armadura nela. Até! Olá, engenheiro Gilberto aqui para a terceira parte do dimensionamento de uma laje maciça. Então, como é o efeito de momento fletor? Primeiro vamos imaginar uma viga que segue o mesmo princípio, né? Ela está apoiada nas pontas com o momento fletor no centro, né? Uma carga no centro gerando um momento fletor. Que pode ser tanto no centro quanto nas pontas, se for negativo, né? Nas pontas é negativo, no centro geralmente é positivo. Se for uma carga de cima para baixo, né? Uma carga gravitacional. Então, imaginando uma viga biapoiada, o meu momento fletor, imaginando que P seja a carga distribuída e L o vão, o momento fletor da biapoiada é PL ao quadrado sobre 8. Se ela estivesse em balanço, seria menos, por ser negativo, PL
L ao quadrado sobre 2. Se fosse uma viga engastada, tem muita variação dependendo da rigidez de cada peça, mas uma base inicial é, para o negativo, menos PL ao quadrado sobre 12, e para o positivo, PL ao quadrado sobre 16, mas varia no engastado por ser hiperestático. Qualquer mudança em uma peça vai variar todo o resto, certo? Mas criamos um padrão aqui. Em toda peça com momento fletor, o momento fletor é, imaginando que a carga seja distribuída, obviamente, é PL ao quadrado sobre algo, negativo ou positivo, ok? Então, para lajes, a ideia é a mesma, só que existem momentos fletores nas duas direções, e o momento fletor em uma direção reduz o momento fletor na outra, por isso que se arma laje em duas direções, certo? Então, o que eu faço agora? Primeiro, faço o meu PL ao quadrado, que é uma base para toda a peça, ok? Então, P é a carga total, né, por metro, multiplicado pelo vão ao quadrado. Sempre consideramos para 1 metro, e isso me dá a unidade em tonelada força metro por metro, ou seja, em 1 metro de largura, eu tenho um PL ao quadrado base de 6,73, certo? Então, tendo isso, o que eu posso fazer? Calcular já o momento fletor da nossa laje, certo? O momento fletor é igual a o meu PL ao quadrado, certo? Eu travo apertando F4, certo? Em função básica do Excel, e multiplico, eu divido pelo meu alfa-x para o momento fletor positivo em x. Faço a mesma coisa, e como eu travei aqui, ele sempre vai copiar dessa mesma célula, certo? Vai andar para o lado, mas vai manter aqui. E copio isso aqui para o lado, ok? Tendo isso, obviamente, beta y, por não existir, deu dividido por zero, sendo impossível, né? Mas, tendo isso, já tenho um momento fletor em cada parte da laje, né? Positivo em x, positivo em y e negativo em x. O que eu posso fazer agora? Diâmetro da barra. Que diâmetro da barra é considerado? Uma base inicial para lajes é 8 milímetros, né? É um diâmetro maior do que você teria com um estribo, por exemplo, mas ele é menor do que você teria com uma viga mesmo, né? Uma viga utilizaria barras de 10, de meia, 12.5, né? Já uma laje utiliza 6.3, 8, né? Por ser uma armadura menor, por ser uma peça também mais fina, né? E também por quê? Porque quanto maior o diâmetro, mais espaçadas as barras ficam. Se eu tiver colocar barras de meia a cada 50 centímetros, eu não vou ter a mesma resistência que barras de 8 cada 20, mesmo tendo a mesma área de aço. Por quê? Porque as barras ficam muito longe. E isso acarreta em ter fissuras pela grande distância entre as barras. Então, para lajes, o ideal é barras próximas, ok? Então, diâmetros menores. E também porque a resistência da laje é a distância do topo, ou da base, se for negativo, até o eixo da barra. Se eu mantenho o cobrimento, mas reduzo o diâmetro da barra, eu estou aumentando um pouquinho isso por afastar um pouquinho a barra, certo? É uma diferença pequena, mas em uma obra que vai gastar 100 mil reais em ferragens, qualquer diferença pequena é grande, certo? Ainda é grande, mesmo sendo pequena para um valor tão alto, certo? Então, tendo o diâmetro da barra, também vou colocar ele aqui, certo? Vou calcular o meu D. O meu D é o quê? O meu D é a distância do topo da laje, ou da base da laje, se negativo, até o eixo da barra. E ele é igual, então, o quê? A espessura menos o comprimento menos o diâmetro dividido por 10 para converter a centímetros e dividido por 2, porque eu só quero até o eixo. Tanto o E3 quanto o E4 são unidades que sempre se utiliza igual, né? Mesmo indo para o lado, eu utilizo ainda o mesmo. Então, o meu D para todas essas lajes é de 9,10. Se eu estivesse usando uma barra de 6,3, eu ganho quase 1 milímetro. Às vezes é uma diferença. 1% a menos já pode me ajudar.
Tendo o meu D, o que eu posso calcular? O meu mu. É uma letra grega, certo? É basicamente uma fórmula para calcular a resistência relativa ao momento vetor, certo? Desculpa, o momento vetor relativo à resistência da peça, ok? Então, o que eu vou fazer? Só copio o meu mu aqui, é uma letra grega, certo? E dito igual. Então, o que é o mu? É o momento fletor vezes meu coeficiente de segurança, dividido pela minha altura ao quadrado e dividido pela resistência do concreto, ok? Tanto a resistência do concreto, eu travo ela porque eu sempre quero a mesma resistência, né? Eu não quero que ande para a direita quando eu mudar para a direita aqui, quanto o B23 e B25 igual. Mas então, a minha resistência do concreto, ela trava, né? Então deixo travado e só puxo para o lado, ok? Então, esse é meu mu. Tendo o mu, o que eu calculo agora? O meu parece um E, mas na verdade outra letra grega, também só por causa do formulário, certo? A letra grega, essa letra grega é um X. XI, né? Seria a pronunciação. Mas parece um E, mas é um X. O que é isso aqui? É a distância, é uma aproximação, né? De trocar, ao invés de ter o meu D, né, que é do eixo da barra até o topo, ele transforma em eixo da barra até o eixo da compressão, né, do eixo de compressão do concreto. Esse E, ele é sempre um pouquinho maior que o D, que o Mi, certo? Então ele é igual a quê? 1 menos, abre parênteses, 1 menos 2 vezes o meu Mi elevado na 0,5, certo? Tanto pronúncias Mi como Mu, para essa letra grega, que não é torrent, e também não é micro, serve igual, certo? Então tem o meu Mi aqui, certo? E ele realmente é um pouquinho maior que o X é um pouquinho maior que o meu Mu, certo? Até quase que a mesma coisa. Se eu puxar mais casas, vai dar uma pequena diferença, certo? E tendo isso, eu consigo calcular a minha área de aço. Minha área de aço é igual ao quê? É o máximo, né? Por quê? Porque existe uma área de aço mínima. É igual ao meu E, ao meu X, desculpe, multiplicado pela largura, certo? Que é largura em 1 metro, 100 centímetros, multiplicado pelo meu D, multiplicado pela minha resistência do concreto e dividido pela resistência do aço, certo? Ou também pode ser a minha espessura vezes a minha largura, que é 100, vezes 0,0015. Ou seja, eu tenho uma área de aço mínima de 0,15%. Todos esses I aqui, eu posso travar eles já. FN F4, ou F4, se não for um notebook, né? E o EU3 também eu travo, certo? Então, temos aqui a minha área de aço. Deu o valor mínimo, né? Um valor bem exato ali, 1,8. Tem aqui também os outros sentidos. Realmente, só o momento negativo deu maior que o mínimo, certo? Deu 2,8. Tendo isso, eu posso calcular já a área de aço da barra. Então, a área de aço da minha barra de 8 milímetros é igual a quê? 8 ao quadrado vezes π dividido por 4 e dividido por 100 para converter de milímetro quadrado para centímetro quadrado, certo? Essa aqui eu não preciso travar nada e só puxo para o lado, ok? Essas duas informações aqui eu também posso puxar para o lado, porque se algum dia eu tiver uma laje com momento setor negativo em Y, também já está pronto aqui. E tendo isso, eu posso calcular o espaçamento, certo? Então o espaçamento é o quê? É o mínimo, certo? Porque não posso ter um espaçamento tão grande, certo? O mínimo é o quê? 30, espaçamento máximo, ou 2 vezes a espessura, ou AS da barra dividido pelo AS necessário, vezes 100, para dar em centímetros. Esse E3 aqui, eu sei que ele é travado também, então travo ele, ok? Então, eu tenho aqui nesse caso, eu tenho um espaçamento de 30 centímetros, ok? Por quê? Porque eu estou com uma barra de um diâmetro considerável, né? Aqui deveria dar uma AS menor.
Tem algum erro aqui também nessa... Aqui, tá. Então desculpe. A 30 e aqui é ponto vírgula, certo? Então, nesse caso 24, né? Não deu 30. Copio para o lado. E aqui deu 17,9. Posso simplesmente arredondar. Então, mais um ajuste, né? Round para baixo, né? Posso arredondar para baixo sempre, né? Por quê? Para sempre dar uma área de aço maior do que necessita. Nunca uma área de aço menor. Então, nesse caso, eu tenho um espaçamento de 24 centímetros em positivo e 17 no negativo. Eu estou vendo que eu estou com um espaçamento relativamente grande. Eu posso diminuir o diâmetro das barras e utilizar apenas 6,3, certo? Se eu utilizar 6,3, eu consigo colocar barras mais próximas, certo? Mas isso também é uma determinação do projetista, certo? Da necessidade. Se eu acho que vale a pena colocar um diâmetro maior, com um espaçamento maior, para ter menos barras, posso fazer também. Mas eu consigo uma economia maior colocando diâmetros um pouco menores. Ok? Então está aqui espaçamento das barras. Eu tenho a minha flecha aqui, abaixo do limite. Tem todas as informações aqui. E eu tenho a minha laje pronta, certo? Basicamente é isso. Se eu quiser calcular outra laje, só mudo as informações aqui. Puxo de novo LY sobre LX das tabelas de Kizern. Jogo ele aqui. E tenho uma nova informação, certo? Mas por enquanto é isso. Até a próxima. Olá, parte final. Força cortante em uma laje de concreto armado. Então, para dimensionar isso, eu tenho que descobrir a cortante máxima, né? Ou seja, qual que é a maior força cortante que eu tenho na minha laje, certo? Eu venho aqui e desenho no AutoCAD mesmo essas linhas aqui. Lembrando que sempre que eu tiver apoiada nos dois sentidos, eu puxo uma linha de 45 graus. Se tivesse engastado nos dois sentidos, nas duas vigas da ponta, né, eu vou pelos quatro cantos primeiro e puxo linhas. Se fosse engastado em ambos, 45 graus. No caso de apoiado e engastado, 60 graus, ok? Isso eu posso, a maneira complexa seria medir esse comprimento aqui, medir o comprimento total, ok? E pegar esses dois aqui, esse dividido por esse, multiplicado pela pressão total e achar a pressão nessa viga aqui, a força cortante nessa viga. Porém, pode ser feita uma simplificação, que é o que? É o vão multiplicado pela carga, multiplicado por 0,65, que é a pior situação, quando tem um engaste de um lado, um apoio do outro lado, sem contribuição das vigas do vão menor, a pressão máxima vai ser 65% indo para uma viga apenas, ok? Utilizando isso, sempre vou estar trabalhando na segurança e vai ser mais simples, certo? Isso vai ser a carga em tonelada-força por metro, ou seja, em 1 metro de laje eu tenho uma força cortante de 1,25, ok? Agora eu posso calcular a minha cortante resistente, ok? Ou seja, o que? A minha resistência à força cortante do concreto, que é igual a quê? 0,0375 vezes a mínimo, né, da área de aço positiva, desculpa, mínimo multiplicado por o FCK, o mínimo é outra fórmula, mínimo do FCK elevado na 2/3, certo? Dividido por 100 para converter de MPa para tonelada força por centímetro quadrado, ok? Então, com uma força cortante de 2,76 kg por centímetro quadrado, como base o concreto falharia, ok? Porém, temos alguns atenuantes. Primeiro tem o meu K, que é igual a quê? Aí parênteses, 160 menos o menor D, ok? Fecho parênteses e divido por 100. Eu tenho um aumento de resistência por ser uma laje baixa de 51%, ok? E também tenho o meu P, que é o quanto o aço ajuda a resistir à força cortante. Isso aqui é igual ao quê? É igual a área de aço, né? Pegar a menor área de aço, entre essas duas informações positivas aqui,
multiplicada por 40, dividido pela área do concreto, que é o mínimo entre os Ds, né, positivos, e dividido por 100, porque eu tenho 1 metro de largura, ok? Isso mais 1,2, que é parte da fórmula, ok? Então, sim, nesse caso, eu tenho um aumento de resistência por essa taxa de armadura de 28%, ok? Então, cortante máximo de projeto, ou posso calcular já VD, que seria a força cortante de projeto, é igual a cortante resistente vezes meu K vezes o meu P, multiplicado pelo menor D, porque daí eu tenho a resistência pela área multiplicado pela área, né, que é o D, multiplicado por 100, ok? E eu tenho uma força cortante, que daqui já não é em parênteses, certo? Isso aqui é valor bruto final. Uma força cortante de resistida, né, de 4,89. Eu tenho uma de 1,25, eu resisto quase 5, eu tenho uma resistência muito acima, né? Então, V relativo, né, ou força cortante relativa, é igual a esse dividido por esse em parênteses. Ou seja, minha laje tem uma resistência muito superior ao necessário. Ela resiste quase 4 vezes mais força cortante do que tem aplicado nela, sem adição de nenhuma armadura de cisalhamento. Por quê? Porque eu tenho uma área de concreto muito grande, ok? Se eu tivesse uma carga muito elevada em um vão pequeno, talvez nesse caso eu tenha uma força cortante acima do que minha laje resiste. E nesse caso eu precisaria de armadura de cisalhamento. Não é o caso aqui. Nesse caso eu tenho uma armadura muito alta de cisalhamento, ok? Então nesse caso não foi necessária. A minha laje resiste à força cortante sem problemas nenhum e está pronta. Eu posso mandar já fazer essa laje com 12 cm de espessura, comprimento 2,5, barra de 6,3 cada 17 no positivo e no engaste entre as lajes de 11. Uma última informação que talvez seja necessária, né, é o comprimento da barra para os negativos, certo? O comprimento da barra então é igual ao quê? É igual o vão no sentido do negativo, né, vezes 0,25 e multiplicado por 2, porque eu tenho a mesma coisa do outro lado, ok? E posso fazer a mesma coisa aqui. Nesse caso, é o único caso que eu utilizaria uma barra utilizando o vão maior, né? Que é a mesma coisa, vezes 0,25 vezes 2, certo? Isso aqui também é simplesmente um valor base. Pode ser arredondado também no futuro. Mas, então, basicamente é isso. Até a próxima.